E aí, craquedásculos, tudo bem com vocês? Olha só, vocês já ouviram falar em voto de cabresto, curral eleitoral, mortos podendo votar, votos em troca de cargos políticos, em troca de cestas básicas, alguns favores? São situações que às vezes estão presentes na nossa sociedade atual, outras nem tanto. Então eu quero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo tópicos interessantes sobre essas curiosidades, porque nessa aula nós vamos falar um pouco da República Oligárquica no Brasil, uma república que, para se manter nas suas condições mais básicas possíveis, ela necessitou de algumas dessas práticas. Então vem com o professor Pedro, da equipe Dasclos, porque aqui a gente vai estabelecer reflexões sobre esse contexto da história brasileira. Roda a vinheta aí, porque a gente precisa começar. Vamos lá, pessoal! Beleza, povo! Vem comigo aqui, porque como vocês estão vendo, eu estou montando o esquema para a gente entender politicamente a República Oligárquica. Eu sugiro que vocês acompanhem outros vídeos do canal aí, chamando atenção para outras circunstâncias, né? Como os aspectos econômicos, como as questões das revoltas, tá bem? Mas nessa aula a gente vai pensar os aspectos políticos de uma maneira geral. Primeiro, Pedro, vamos lá. Oligarquia, o que isso significa, pessoal? Eu já estou trazendo um tópico aqui para vocês analisarem. Olha só, consolidação das elites agrárias no poder político brasileiro. Essas elites que vinham, digamos assim, se desenvolvendo enquanto agentes políticos importantes desde a nossa proclamação de independência, mas, claro, tendo digamos assim, os entraves que a monarquia estabeleceu e que os primeiros momentos da República também estabeleceu. Pois bem, então, a gente chama de oligarquias essas elites, esse conjunto, né, de pessoas ligadas às elites agrárias dos estados. Por isso vocês ouvirão falar assim, oligarquia mineira, oligarquia paulista, oligarquia do Rio Grande do Sul e assim por diante. É notório uma situação. Quando vocês pesquisarem do ponto de vista mais conceitual possível o termo oligárquica, o termo oligarquia ou oligárquico, vocês verão o seguinte, que isso se refere a governo de poucos, um governo restrito, correto? Então, quer queira, quer não, é aplicável no Brasil também nesse contexto, porque os poucos seriam essas elites e tudo mais. Tá bem, pessoal? Então, do ponto de vista mais conceitual possível, dá pra gente chamar a atenção... Desculpa, conceitual e prático, né? Mais conceitual e prático possível, dá para fazermos essa menção à República Oligárquica. É notório também, pessoal, nós integrarmos a ideia de governos civis no Brasil nesse momento, justamente porque, como vocês podem acompanhar também na nossa aula lá sobre a República da Espada, sugiro que vocês vejam também essa aula, lá o contexto foi de poderes ligados, evidentemente, aos militares. Agora, vamos lá, é importante uma coisa, isso tudo que eu estou mostrando para vocês é como a gente consegue perceber que como essas oligarquias, ou seja, essas elites, elas conseguiram por tanto tempo permanecer no poder, junto, evidentemente, aos nomes que vão capitanear, vão liderar e tudo mais. Para isso, eu quero começar desse tópico, como vocês estão vendo aqui. Vamos olhar para os presidentes, porque eu tenho uma consideração importante do ponto de vista cronológico, né? Então são cerca de 36 anos aqui, da posse do Prudente de Moraes até a Revolução de 1930, né? Com a ação golpista liderada pelo Vargas. Então, eu trago nesse slide, vem comigo aqui só para vocês terem uma ideia, eu trago nesse slide, galera, os presidentes, uma lista de presidentes que estão aí dentro dessas oligarquias, ou seja, dentro da República Oligárquica. Vocês não vão ter que decorar isso daqui, pelo amor de Deus. Tanto é que essa aula não está sendo voltada para a gente analisar cada qual. A gente está analisando um contexto geral. Não vão, mas são nomes importantes. E eu queria fazer algumas observações interessantes aqui. Vou até pegar minha canetinha aqui, olha só. Prudente de Moraes, o primeiro, depois Campos Salles, Rodrigues Alves. Então aqui eu faço um recorte de 1894 até 1906, levando em conta o mandato presidencial de 4 anos e assim a gente vai desenvolvendo. Depois eu chego, por exemplo, a Afonso Pena, correto? E aí, se vocês observarem de Afonso Pena para o Nilo Peçanha, eu já tenho um problema aí do ponto de vista do mandato de 4 anos. Sim, o Afonso Pena ele faleceu antes de completar o mandato e você tem o Nilo Peçanha aí completando o mandato. Aqui eu tenho um ponto importante. Hermes da Fonseca.
Hermes da Fonseca foi um militar. Então, apesar de caracterizarmos de uma maneira geral a República Oligárquica, nós tivemos momentos importantes, digamos assim, que vai sair desses digamos, dessa ligação com uma república, desculpa, com oligarquias, correto? Até porque Hermes da Fonseca era um militar. Então, faça essa observação aqui. Venceslau Braz, Delfim Moreira, se vocês observarem Delfim Moreira aí, tá bem? Apenas em 1919, vamos lembrar que Delfim Moreira era vice, tá bem? Dentro da eleição ali, que na verdade quem tinha vencido foi Rodrigues Alves, mas em virtude da gripe espanhola, ele faleceu e aí Delfim Moreira fica até a convocação de novas eleições, onde se estabelece Epitácio Pessoa. Arthur Bernardes, também Arthur Bernardes é uma divergência, viu gente? Ele não teve propriamente uma ligação tão forte com um aspecto, assim, que eu já vou avançar para vocês, mas nós chamaremos de República do Café com Leite. E o último, Washington Luiz, que fica até o ato aí digamos, da Revolução de 1930. Colocado esses nomes, pode voltar para mim aqui, para nós observarmos algumas questões importantes agora. Vocês encontrarão que a República Oligárquica ela vai ter a seguinte caracterização: República do Café com Leite. Eu vou fazer uma observação de uma maneira geral sobre esse termo. É importante considerarmos, Pedro? É importante porque vocês encontrarão, certo? Inclusive no material que eu estou colocando à disposição aqui na descrição para vocês. Agora tomem cuidado, porque a gente não pode ficar pensando que foi um revezamento de mineiros e paulistas no poder. Nós temos uma primeira observação para ser feita aqui em cima. O predomínio político foi de São Paulo e foi de Minas. Sim, oligarquias mineiras e oligarquias paulistas. Não significa dizer que os presidentes necessariamente eles foram desses estados. Nós tivemos presidentes, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Nascidos no Rio de Janeiro, vamos pensar assim. Outra questão, como vocês viram, Hermes da Fonseca ele foi militar. Também sai dessa perspectiva civil. Sabe o que isso nos mostra? Que apesar de uma caracterização que a gente busca de uma maneira geral, a história, ela não é causa e consequência, e ela não é um fato, na verdade, ela não tem uma construção moldada em determinados momentos. Existe diversidade. Então, faça essa observação para vocês ficarem atentos, porque possivelmente pode ser que o Enem cobre algo assim. Beleza? Agora, pegando esse termo República Oligárquica, olha o que eu trago nesse slide. Volta para o meu slide aqui comigo, pessoas. Eu acho importante esse tópico. Esses tópicos, vocês encontrarão no meu material, mas eu quero enfatizar, porque aqui eu estou especificando de uma maneira geral o que eu chamo de características gerais políticas da República Oligárquica. Vamos lá. Domínio político nacional de grandes estados, como aí Minas e São Paulo. Já acabava de mencionar para vocês. Tá aí. Domínio das oligarquias estaduais. Fechou. Eu também já acabava de mencionar isso para vocês. Agora a gente vai, digamos, que adentrando cada vez mais nas nuances dessa República Oligárquica. Domínio político municipal dos coronéis. Guardem esse termo, porque ele vai ser importante para a gente. A ausência de uma justiça eleitoral. Beleza. A ausência de representatividade política da população rural. Opa, outro ponto importante. E pouca representatividade dos estados periféricos. Isso daqui é uma base de como a gente tem que pensar a República Oligárquica. Agora a gente vai ter que ir retirando dessas determinadas condições. Como que dá para a gente pensar nesse domínio político estadual das oligarquias e tudo mais, junto ao governo federal? Claro, sobre o predomínio de Minas e São Paulo, tá bem? E articulando a ideia de ausência de justiça eleitoral junto a essa condição dos coronéis nos municípios. Então são pontos importantes. Quer ver? Volta para cá para a gente ter essa ideia. Observe uma coisa, pessoal. Nós temos uma instância federal, uma estadual e uma municipal, ou regional, vamos pensar assim. Essas instâncias dominadas pelas oligarquias. E aí é o seguinte, a gente vai ver que em instância federal, Minas e São Paulo tinham esse predomínio, mas era apoiado por outros estados. Dentro dos estados, o que vocês conhecem como governadores de estado hoje, né, as assembleias legislativas, também dominadas pelas elites locais e tudo mais. Sabe o que isso nos mostra, pessoal? Que devido a como o federalismo no Brasil ele era estabelecido nesse contexto, era extremamente importante essas questões de instâncias de poder estarem ligadas. Esse domínio político e essa autonomia política que essas elites tinham nos estados era de fundamental importância para manter
esse poder político, seja no Estado, seja na Federação, consolidado. Não é à toa que eu coloco isso daqui para vocês. E vale uma observação, de onde vem o voto? Das pessoas que estão nas cidades. Aí o coronel ele se estabelece. Por isso que nós vamos fazer uma menção a isso que eu estou tentando desenhar para vocês aqui, algo que nós chamamos daquilo que foi estabelecido no governo do Campos Salles, política dos governadores, ou política dos estados, como vocês vão encontrar. Beleza? A gente precisa articular essas questões agora. Havia um federalismo no Brasil com a característica propriamente de autonomia extremamente importante e forte. Percebe? Então, a gente tem que entender uma coisa. As oligarquias, ou seja, as elites agrárias, estavam nesse poder do Estado. As elites agrárias estavam no poder regional. Aí nós vamos chamar a atenção para o papel do coronel. E tudo isso interliga a instância federal. Eu quero que vocês prestem atenção no esquema que eu estou trazendo, porque isso nós vamos chamar então de política dos governadores. O que então, Pedro? Volta para cá comigo, pessoal. Olha esse esquema, galera. Olha esse esquema. Extremamente interessante e importante para nós desenharmos o parâmetro do que eu chamo de política dos governadores e, consequentemente, perceber por que essas oligarquias ficaram tanto tempo no poder, seja no Estado, seja nos municípios, seja na federação. Então, se vocês observarem, olha só, vamos pegar aqui, eu vou começar de cima e vindo para baixo. Presidentão bonitão aqui, beleza, tá ele aqui, certo? Então, as oligarquias, como vocês estão vendo aqui, o que as oligarquias estão conferindo ao presidente? Apoio, e de dentro dela está saindo o nome do presidente. Beleza. Essas oligarquias, em que instância elas estão? Estadual. Vou colocar aqui para vocês, ó. Estadual. Beleza? E aí é o seguinte, o que o presidente ele faz? Na verdade, ele está recebendo apoio das oligarquias em troca, evidentemente, dos favores para esses estados. Só que de onde vem o voto? De onde vem o voto, galera? Das regiões municipais, prefeitos, coronéis e tudo mais. Por isso que o coronel estava ligado ao prefeito, o prefeito ligado às oligarquias, e essas oligarquias conferindo, evidentemente, favores, benefícios a prefeitos e a coronéis para manter essa rede interligada que praticamente não deixava uma oposição vencer eleições. Tudo bem? Praticamente não deixava uma oposição conseguir vencer eleições. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma tripartição de poderes. Então era extremamente importante o poder legislativo. O poder legislativo ele estava condicionado, não vamos perder isso de vista, ele estava condicionado às questões das oligarquias também. Então, observe uma coisa, volta para mim rapidinho aqui. Olha aqui, tá vendo o que eu coloco da Comissão Verificadora de Poderes? Para manter essa estrutura, federação, estados e municípios, o que acontecia? Nós tínhamos que passar também para a condição do legislativo. Então, muitos candidatos a deputados e senadores, eles estavam ligados a essas oligarquias, para manter, evidentemente, essa rede de controles. E para a gente pensar como eles conseguiam ter esse favorecimento, havia a Comissão Verificadora de Poderes. O que é isso, Pedro? Uma comissão que, como vocês viram, como não havia justiça eleitoral, o que essa comissão ela fazia? Ela que falava, não, essa eleição está certa, você pode colocar esse cara como deputado e tudo mais. Não, esse resultado ele está certo. Se não, se aquele candidato que porventura não atendesse os interesses dessas oligarquias, ele podia ser degolado, por isso vocês vão encontrar o termo eleições de degola, ou pelo menos a degola. Que situação interessante, né, povo? Só para vocês entenderem uma coisa, essa política dos governadores, uma política de troca de favores, interliga do ponto de vista executivo e legislativo, coronel, municípios, estados e, consequentemente, a federação dentro dessa rede oligárquica. Tudo bem? E eu não terminei o esquema. Volta para mim aqui, por favor. Esse esquema, vamos lá, vamos pegar ele aqui mais uma vez. Esse esquema, observa uma coisa.
O que o coronel ele vai fazer, galera? O que o coronel vai fazer? Ele vai controlar as condições de voto. Aqui vai aparecer esses termos, o voto de cabresto, o curral eleitoral. É daqui que vai sair a sustentação do voto, então ele tem uma importância dentro desse sistema. Beleza? Nós estamos falando aqui digamos assim, dessa margem propriamente da eleição concentrada nas mãos desses coronéis. Uma margem grande. E aí, volta para cá comigo. Olha o que eu coloco nesse tópico para vocês. Aqui nós temos, então, o que vocês encontrarão como coronelismo. Quem que era o coronel? Não estou mais como base. Coronel é uma patente que vinha da Guarda Nacional, né? Isso é muito importante ficar claro. Então, tem uma ligação com a questão da Guarda Nacional. Agora, olha só. Esse coronel, ele era um grande proprietário rural, ou seja, elite agrária, tá certo? A gente pode pegar aqueles presidentes que eu citava no início da aula e a gente vai ver que ali tinha coronéis, tá certo? E esses coronéis, por ter grande propriedade rural, eles tinham um grande controle de pessoas. Porque era na mão dele que circulavam as questões econômicas, por exemplo, de uma cidade, né? De uma fazenda, numa cidade, numa vila, sei lá o quê. Entende? Então, ele tinha esse controle. Por isso que vocês viram que as práticas dentro desse coronelismo, elas se davam, evidentemente, no ambiente eleitoral. Eleições a bico de pena. Por que isso, pessoal? Quem definia esses determinados resultados, beleza? Eram as pessoas que estavam ali na mesa eleitoral. O voto era aberto. A pessoa passava, votava naquele candidato que o coronel, ele definia. Justamente porque ele dava alguma coisa em troca, ele obrigava. Percebe? Então, volto a falar, como que dá pra gente levar em conta, mencionar situações de uma oposição que vai vencer um esquema desse? É muito difícil, aconteceu, mas é muito difícil. De qualquer forma, são as bases políticas. Essas eleições a bico de pena é um claro exemplo de como quem vai definir o jogo e as regras do jogo era esse determinado coronel, e se ele estava ligado ao prefeito, e se o prefeito estava ligado à oligarquia estadual, ou seja, ao governo estadual, e se estava ligado à federação, é uma rede, né? Que nós temos a política dos governadores começando e a base aqui no coronelismo. O que eu coloco como clientelismo é muito importante, que vai ser troca de cargos, né? Então, olha só, vota em mim que eu vou te dar isso daqui, vota em mim, conquista tantos votos que eu te concedo aquilo ali. Isso daqui é uma coisa que acontece muito no Brasil atualmente, infelizmente. Tá bem? Essas determinadas trocas de favores que vai envolver essa rede dentro da política dos governadores, mas que está ali interligado a essas condições. Como vocês viram, e aí volta para mim aqui, ó, só pra gente... Como vocês viram, olha os dois termos que aparecem aí, voto de cabresto e curral eleitoral. Essa imagem, ela é muito interessante. Vocês vão encontrar em várias provas de vestibulares por aí, tá certo? Pode ser que o Enem cobre isso de vocês, mas essa imagem ela é muito interessante. O curral eleitoral, o político puxando o seu eleitor, claramente fazendo alusão a um cavalo, o cabresto, né, que você controla o cavalo, justamente porque a maior parte dos eleitores que participavam dessas eleições no ambiente rural e tudo mais de controle do coronel, na verdade ele votava naquela pessoa que o coronel ele necessitava e ele pedia, ele mandava. Tudo bem? E aí, o que nós chamamos de prática de curral eleitoral é simplesmente aquele grupo de pessoas que sistematicamente eles votam em um determinado político mandado, naquele contexto mandado. E por que eu falo naquele contexto? Porque há sim, pessoal, a existência de situações semelhantes atualmente. Então, aqui está uma base importante. Não percam de vista essa imagem é extremamente importante para esse contexto. E aí, para nós encerrarmos, pode voltar aqui para mim, pessoal. Não percam de vista isso. O que eu quis mostrar para vocês nessa aula foi como que por tanto tempo as oligarquias permaneceram no poder. E vamos fazer outras observações. Será que depois com Vargas muda muito? Não sei. É um tema para outras aulas que vocês encontrarão aqui no canal também. Fechou, pessoal? De qualquer forma, essas são as bases políticas, tá? E eu coloco uma reflexão para vocês, né? Quando no início da aula eu falava que mortos poderiam votar, é justamente para a gente pensar como as fraudes eleitoreiras elas aconteciam.
A reflexão que eu coloco chamando atenção para essas questões é, atualmente, será que nós temos vários avanços? Será que nós não temos indícios de algumas situações semelhantes? Tudo bem, pessoal? Então vamos refletir, vamos analisar, vamos comparar, porque a galera da Asclos está aqui justamente para isso, para ajudar vocês, para trazer conteúdos para vocês e para propor reflexões. E se vocês gostaram desse vídeo, para quem não está inscrito no canal, não deixa de inscrever, correto? Dá um likezinho aqui para a gente. Também ative as notificações, porque todos os dias tem vários conteúdos aí para vocês. Por hoje, muito obrigado, um abraço para vocês, craque da Asclos, até mais, tchau, tchau!